Bom, boa noite, galera. Tudo bem? Sou o Eduardo. Eu sou CTO da Swipe. A Swipe é uma empresa que a gente tá criando soluções em blockchain e soluções para criptomoedas. Eu vou explicar um pouquinho do nosso case aí. A gente tem usado bastante Stellar aqui dentro. Primeiro, eu queria agradecer aí toda a equipe da Go Blockchain, né? Aliás, vocês estão me ouvindo? Não sei, de repente estou falando sozinho aqui. Eu estou ouvindo bem. Você já compartilhou sua tela? Ainda não, vou compartilhar agora. Legal. Ok. Ah, deixa eu- O pessoal está respondendo aqui que sim. Está ouvindo. Legal. Então eu queria, assim, primeiro lugar, agradecer a equipe da Go Blockchain, né? Eu já acompanho aí o trabalho de vocês há algum tempinho, sou super fã e acho que é muito legal a oportunidade aqui de estar compartilhando conhecimento. Então, bom, eu vou falar um pouquinho aqui vou dar um overview de como vai ser esse hands-on. Primeiro eu vou explicar bem por cima aqui o que a gente está fazendo. Eu prometo que eu vou falar bem rápido sobre isso e a gente vai entrar logo na parte prática, tá? Então, assim, como o Renan, acho que ele já deu uma excelente apresentação aí da parte teórica, né? Então eu vou focar bem na parte prática mesmo de código e de como você roda um nó e como que o que que é tudo isso, né? Essas âncoras, essas contas, qual que é a relação delas, assim, tudo isso é, na prática, né? Assim, tirar um pouco o abstrato de tudo isso. Então eu vou começar aqui. Como o Renan falou, deixa eu tirar, como eu tiro essa parte daqui? Bom, acho que eu consigo driblar, tudo bem. Como o Renan falou, a gente tem o Stellar, ele é completamente open source, né? Código aberto. Para você rodar, você fazer parte dessa rede, você vai, assim como em outros blockchains, como do Bitcoin, do Ethereum, você vai rodar um nó nessa rede, né? Que é o que eles chamam de Stellar Core. Eles têm aqui uma imagem em Docker que já, assim, é um quick start. Você rodando essa imagem, você já tem o nó rodando com o banco, com o Horizon, aquela camada que o Renan explicou também, que é a interface de como normalmente as aplicações interagem com o Stellar, né? Uma interface REST, você interage via API, bem tranquilo. Então eu vou fazer todo o processo aqui. Eu tô aqui no site, eu vou baixar essa imagem do Docker. Deixa eu abrir aqui a parte das perguntas. Eu já ia responder, caso alguma surja. Bom, então eu vou baixar aqui a imagem do Docker, né? Então, eu vou pular essa. Eu já tenho ela baixada aqui. Ela demora um pouquinho. Eu vou rodar. Assim, eu não sei se todo mundo está familiarizado com o Docker. Como é que eu consigo? Eu preciso compartilhar outra parte aqui da minha tela. Só um segundo. Ixi, eu não consigo compartilhar múltiplas janelas. Deixa eu ver aqui. Bom, eu posso fazer aqui dentro do projeto também. Acho que não tem problema. Beleza? Então eu vou rodar aqui dentro para todo mundo conseguir ver. Então eu baixei, aqui eu vou rodar aquele comandinho para baixar a imagem do Docker, né? O Docker, assim, simplificando, não sei se todo mundo conhece, ele é uma forma de você você criar um container que ele contém tudo o que você precisa para rodar alguma aplicação, algum software, né? Então eu não vou entrar muito em detalhes, se alguém quiser alguma informação aí, a gente pode estender um pouquinho depois nas perguntas. Eu vou baixar aqui a imagem deles, eu já tenho ela, né? E aí eu vou rodar essa imagem. Basicamente o que eu estou fazendo. Essa imagem do Docker, ela tem três coisas, tá? Ela vai iniciar três aplicações, três serviços. Ela vai iniciar um nó de Stellar, que é como a gente vai interagir com a rede, né? A gente inicia um nó, esse nó se conecta com outros nós, e é assim que a gente tem todo esse relacionamento do consenso e da interação da rede, né?
Então é um nó, esse é um primeiro cara que vai rodar aqui. Uma instância do Horizon que está conectada a esse nó já, que é como a gente vai interagir com a nossa rede. E uma instância do Postgres, que esse é o banco de dados que o nó do Stellar usa, por trás dos panos. Então aqui o que eu estou fazendo, basicamente eu vou expor, eu estou rodando o Docker, e eu só estou abrindo as portas aqui desse serviço para eu conseguir acessar aqui do lado de fora. Vamos chamar aqui de blockchain, Stellar Quick Start. Então aqui, o que eu fiz? A princípio eu ia rodar a rede de teste do Stellar, mas a rede de teste deles ela é um pouco, ela não é muito confiável não, viu? Assim, vira e mexe, ela fica fora do ar, eles resetam todo o ledger deles, a forma de você conseguir criar novas contas às vezes não funciona na testnet, então eu acabei mudando para não correr o risco de cair em algum problema aí, eu decidi rodar um nó numa rede privada aqui, tá? Mas o processo seria muito parecido se a gente fosse se conectar com a mainnet do Stellar ou com a testnet. Eu só escolhi para simplificar um pouquinho o processo aqui. Então eu já estou rodando aqui os três, tá? Eu vou me conectar com o banco, só para vocês terem uma ideia aqui. Então aqui o meu nó está rodando, está conectado aqui com o Postgres e o Horizon também está rodando, tá? A gente pode conferir, eu vou entrar aqui no Postman. Eu vou compartilhar ele aqui. Como que eu faço isso? Ué, não consigo. Aqui. Então eu vou entrar aqui no Postman. O Horizon, normalmente, aqui eu expus ele na porta 8000, tá? E eu vou bater aqui. Então eu já tenho o meu Horizon funcionando com o nó e o banco aqui. Então a gente já pode ver que ele já tá, o protocolo já está rolando, assim, como o Renan explicou, o Ledger, ele é sincronizado na rede e o consenso acontece no período de entre 2 até 5 segundos, mais ou menos. Então aqui a gente pode ver que ele já rodou, o consenso já rodou 18 vezes. Se a gente atualizar aqui de novo, ó, agora 24 vezes, né? E ele continua rodando aqui. Então deixa eu voltar lá. Tá, legal. Só um minutinho. Aí. Então aqui eu vou entrar um pouquinho, só para vocês verem o que é você configurar um nó para rodar. Aqui é um exemplo de um arquivo de configuração, tá? Assim, aquela imagem do Docker, ela abstrai isso pra gente. Ela é um projetinho para você rodar rapidinho, assim, toda essa infra, né? Mas você pode modificar essa configuração e é aqui que você vai definir se você vai se conectar na rede pública, na rede privada, com quais nós você vai se conectar, se você quer que esse nó seja um validador, se não, ele não vai ser um validador, já vou explicar qual que é essa diferença. Então aqui a gente pode ver que ele tem uma porta HTTP que ele está expondo 11.626. Ela não tá aberta porque eu não abri aqui no Docker, mas teoricamente ela tá rodando nessa porta. E essa é a porta que outros nós vão usar para se comunicar com esse meu nó, para conseguir se comunicar, né? Então aqui eu estou falando que eu quero rodar standalone. Eu quero rodar aqui só um nó sozinho numa rede privada, tá? É um jeito um pouquinho mais simples. Esse campo aqui, Network Passphrase, ele é uma coisa meio estranha, assim. Essa passphrase, ela é como você define e como o próprio software, se eu não me engano, como o próprio software, ele garante que todos nós estamos rodando numa mesma rede, teoricamente, né? Então aqui, o nome dessa minha rede é esse aqui. Eu chamei de Swipe Private Network, a gente pode até mudar aqui no caso. Vamos deixar aqui, Swipe Private Network, e aqui é um campo aleatório, né? Só para talvez versional, alguma coisa do tipo. Isso é um padrão que eles usam, tá? Aqui eu tenho bom, vou passar aqui. Aqui
a parte de configuração de banco, tem algumas coisas relacionadas ao consenso aqui, né, que acho que a gente não, talvez se vocês quiserem a gente pode entrar em um pouquinho mais de detalhe. E aqui é um exemplo de uma configuração de um nó conectado numa mainnet. Então ele tem praticamente os mesmos campos, tem algumas coisinhas a mais. Aqui eu posso, por exemplo, eu estou listando aqui alguns nós que eu quero me conectar, né? O nó ele tem uma chave privada, ele tem uma seed e uma chave pública, tá? E assim que você... essa é a identidade dele, esse é o nome dele na rede, mais ou menos isso, tá? E aí aqui o que eu faço? Eu listo quais são os nós que eu quero me comunicar. E aqui eu vou escolher em quais nós eu confio para que aconteça o consenso para mim, né? Para esse meu nó. De novo, eu não vou entrar muito nessa parte do consenso, mas é mais ou menos isso. Aqui a gente tem umas configurações aqui para cache e uma outra parte também que eu não vou entrar muito, que é como esse nó guarda, ele faz um cache de tempos em tempos, e você pode guardar isso no storage, que nem o S3 ou no Azure, alguma coisa do tipo. Então aqui é mais ou menos uma configuração, é como você configura um nó da rede de Stellar, tá? De novo, eu estou rodando aqui uma rede privada, né? Nossa, com um nó só, mas nada impediria de eu rodar uma rede permissionada, com quantos nós eu quiser, e assim, em relação a isso, o Stellar é bem flexível, tá? Então, vamos lá, eu estou rodando aqui a nossa rede, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou, antes de entrar na parte do código em si, eu quero mostrar para vocês um funcionamento num nível um pouquinho mais alto. O que eu vou fazer? O Stellar ele tem muitas ferramentas que ajudam bastante aqui no desenvolvimento e na própria gestão das contas e da infraestrutura. Ele tem uma coisa que ele chama de laboratório. Então, aqui o laboratório você pode interagir com a rede de teste ou com a rede pública. Tá? Se eu não me engano, esse código aqui é open source, nada impede também de você rodar o seu próprio laboratório e conectar esse seu próprio laboratório com a sua própria rede privada, né? Isso é possível também. Tá? Mas aqui eu vou, como o objetivo era rodar na testnet, mas a gente não está rodando, eu vou meio que simular aqui como seria esse processo aqui, e depois a gente entra no código para ver na prática, né, as contas sendo criadas, os assets sendo emitidos, as âncoras e os pagamentos entre elas. Tá? Então aqui eu posso, por exemplo, gerar um key pair. O que é um key pair? Uma conta em Stellar, ela resumindo um pouquinho, tá? Ela é uma combinação de um seed, ou uma chave privada, e uma chave pública. Tá? Normalmente, assim, por padrão, o Stellar ele não faz que nem o Bitcoin, assim, ele não gera um endereço para cada transação, um endereço para cada tipo de... ou você cria contas diferentes, subcontas dentro de uma conta, não, né? Aqui é uma coisa um pouquinho mais minimalista, acho que nada impediria de você de incluir isso na rede, mas por padrão, assim, o que eles fazem é essa combinação aqui de um seed com uma chave pública, né? Então isso aqui é uma conta, tá? A partir do seed você consegue gerar de novo essa chave pública, então você não precisa guardar esses dois caras, você pode guardar só um deles e a partir desse daqui você consegue gerar a chave pública. Curiosidade, o secret ele sempre começa com S e o endereço sempre começa com G, tá? Quando você tiver na dúvida, assim, é uma coisa que ajuda às vezes. E aqui o que eu posso fazer, aqui eu, por exemplo, eu estou interagindo, o laboratório está por trás dos panos, interagindo com o Horizon da rede de testnet, tá? O Stellar, ele tem se eu não me engano, eu acho que eu não lembro qual é o endereço, mas ele tem um Horizon que eles mantêm para a rede pública e para a rede privada. Mas assim, a rede de teste, a rede privada não, desculpa, a rede de teste, mas para a rede de teste ela não é muito consistente, tá? Eu não costumo usar muito, não. Bom, teve uma pergunta aqui, eu estou usando uma tela gráfica, mas não é nativa. Não entendi a sua pergunta, Raul. Se puder reformular ela. Bom, eu vou continuando aqui. Então aqui esse laboratório está
por trás dos panos interagindo com o Horizon da rede de testnet do Stellar, né? Então aqui todos os endpoints que eu posso acessar, tá? Eu posso checar uma conta na rede, eu posso checar todos os assets na rede. Aqui eu posso, ó, por exemplo, checar um asset específico de uma conta específica. Aqui um cursor é mais para paginação, limite. Então aqui são praticamente todas as formas que você pode interagir com explorar os recursos da rede, né? Você pode ver o último ledger, por exemplo. Aqui, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Então aqui eu consigo ver os ledgers que aconteceram, qual foi a ordem dele. Esse aqui foi o primeiro, por exemplo, e assim vai, né? Eu consigo ver todos eles aqui. Eu vou mostrar isso um pouquinho melhor depois no Postman, se der tempo aqui. Eu vou acelerar um pouquinho, porque senão a gente vai acabar não conseguindo falar de tudo, tá? Então aqui eu consigo interagir, eu consigo, por exemplo, criar transações, tá? O que são transações na rede de Stellar? Uma transação na rede de Stellar, ela é simplificando um pouquinho, ela é um envelope de operações, tá? Então, assim, operações, ela tem alguns tipos diferentes de operações, mas normalmente para você construir uma transação, você precisa falar qual que é o source account, de quem talvez, quem seria, de onde está vindo ou quem está bancando essa transação, alguma coisa do tipo, tá? Isso aqui seria o endereço, a chave pública, né, da conta, e não o CID, tá? Esse sequence number eu acho que eu não vou entrar muito em detalhes, mas se vocês tiverem dúvida a gente pode explicar. Eu posso adicionar um memo aqui, que eu posso adicionar alguns meta-atributos aqui, se eu quiser. Por exemplo, no caso de uma âncora ela tem um sistema em paralelo e ela precisa parear as transações desses dois sistemas, ela normalmente até às vezes você vai depositar na Binance, por exemplo, um Stellar, ela fala assim, ó, você precisa incluir esse memo aqui na sua transação, porque é assim que ela consegue bater, como eles reaproveitam o mesmo endereço, é pelo memo que eles conseguem bater e diferenciar algumas transações. Isso é opcional, né? Time Bounds, que é uma feature que é da parte de Smart Contract de Stellar, a gente pode entrar um pouquinho depois também. Aqui os tipos de operações, lembrando que uma transação é um envelope de uma ou mais operações. Tá? Então eu posso, por exemplo, criar uma conta na rede, eu posso fazer um pagamento, o Path Payment, que é aquilo que o Renan falou, sobre você pagar em dólar e alguém na outra ponta receber em real, por exemplo, e ele encontra o melhor caminho ali dentro da exchange descentralizada já embutida. Você pode gerar uma ordem na exchange que está aí já embutida. De novo aqui relacionado à exchange, você pode criar opções. Esses set options são opções de uma conta específica. Você pode falar, por exemplo, que bom, isso aqui eu vou entrar um pouquinho depois, não vou entrar aqui. Aqui algumas coisas relacionadas à parte de multisig também. Então, assim, o set options é basicamente para você modificar algumas coisas relacionadas à conta, desculpa. O change trust é a forma que você vai confiar em uma âncora ou em alguma outra conta, tá? Essa é a operação que você faz. Um allow trust é basicamente a mesma coisa. O account merge é uma forma que você tem de juntar duas contas, ou basicamente você deletar uma conta que você não quer mais usar, né? Isso seria possível. E algumas outras coisinhas aqui, tá? Então vamos entrar aqui na parte do código rapidinho. Então o que eu tenho aqui? Eu poderia criar duas contas ali pela interface, tá? Mas eu vou criar aqui no código, eu estou usando o Go, tá? O Stellar, ele tem SDKs oficiais para Go, JavaScript, tem alguns outros também que eu não lembro, tem para Elixir, algumas outras linguagens aí, tá? Eu estou usando como exemplo aqui o Go. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu vou gerar, vamos lá, eu vou gerar duas contas, tá? Esse aqui. Deixa eu só abrir um terminalzinho aqui. Então, eu tenho duas contas aqui. Eu vou anotar ela aqui
Vou botar esses dois carinhas aqui, para ficar mais fácil. Vou precisar disso aqui também. Bom, como é que eu crio uma conta na rede? Isso aqui que eu fiz agora, eu gerei basicamente um par de uma conta, mas essa conta nunca está cadastrada na rede, tá? Se a gente for aqui, como eu acessei o Postgres, está rodando por trás do nó, a gente consegue ver as contas que estão cadastradas na rede. E aqui, olha que engraçado, tem uma conta, tem só uma conta, e essa conta tem aí, eu não sei, deve ser 100 bilhões de lumens ou alguma coisa do tipo, tá? Por que isso? Por que isso está dessa forma? Porque, se vocês lembrarem, a gente está rodando uma rede privada, e assim, quando a gente roda uma rede privada, para a gente criar uma conta, isso independente da rede, tá? Em qualquer uma das redes, a gente precisa, essa conta, o Renan, não sei se vocês lembram, mas o Renan disse que essa conta precisa ter um saldo mínimo. Então, assim, se eu estou numa rede privada, eu não tenho nenhuma conta, como é que eu vou criar uma conta com saldo mínimo? Então, assim, quando você cria uma rede privada de Stellar, você, por padrão, ele já cria uma conta que tem todo o saldo da rede, tá? E ele, lá nos logs, a gente pode entrar aqui, eu acho que eu nem vou entrar aqui, mas nos logs do nó, ele cospe lá qual que é a conta e qual que é o seed dessa conta aqui que tem todo o saldo. Então, na hora agora que no nosso caso, e assim, lembrando, isso só tá assim, a gente só tem acesso a essa conta porque é uma rede privada, né? Se a gente for se comunicar com a rede de teste ou a rede pública de Stellar, a gente não vai ter acesso a essa conta, essa primeira conta da rede, né? Normalmente a gente vai ter que usar alguma outra conta da rede para financiar essa nossa criação dessa nossa nova conta. Então aqui eu criei um par e agora eu preciso cadastrar essa conta na rede, essas duas contas na rede, tá? Eu criei aqui alguns métodozinhos utilitários, tá? Que abstraem um pouco o SDK do Stellar. Eu não sou muito fã desse SDK deles, eu não acho muito legal, mas enfim. Eu abstraí um pouquinho aqui, a gente pode mergulhar um pouquinho mais aqui dentro depois. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou me conectar com a minha rede. Aqui eu estou criando um serviço na rede de Stellar, batendo no meu endpoint aqui, no meu servidor local, no meu Horizon local, tá? E usando aquela, se vocês lembrarem, aquela passphrase, né? Bom, aliás, desculpa, essa passphrase não é essa. Ah, não, é essa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou criando um novo client conectado a essa minha rede local, aqui, esse meu Horizon local. Eu vou chamar um create account aqui, tá? Eu vou passar quem é o source dessa transação. Aqui é uma transação que tem uma operação de create account, tá? Então, o source, ele vai ser aqui, no caso, aquela conta, essa conta raiz aqui que a gente tem na rede, né? Opa. E aqui eu vou passar para qual que é a conta que eu quero criar, né? Aqui é um endereço, tá? Não um seed. Então eu vou dar um logzinho aqui só para ver que foi tudo ok. Bom, então se a gente bater, se tiver dado tudo certo, vamos ver. Eu vou bater aqui no meu Horizon local e vou checar por essa conta que eu acabei de criar. Opa. Ah! Desculpa. Eu não estou chamando essa função. Volta. Vou chamar aqui embaixo. Bom, então agora se a gente olhar de novo, bom, a conta está criada, tá? Então ela tem aqui, por padrão eu estou financiando ela aqui dentro desse método create account. Opa.
Eu estou financiando ela com 10 mil lumens, tá? Por padrão, mas isso é customizável também, desde que seja maior do que o mínimo que a conta precisa ter, tá? Aqui o Create Account, aqui 10 mil lumens, ou 100 mil lumens, desculpa. E aí eu vou fazer isso, a mesma coisa aqui com a outra conta que eu criei, tá? Então, se a gente checar aqui, mesma coisa. Duas contas criadas. E se a gente checar lá no banco, por trás do nó que está rodando, a gente vê agora que tem 3 contas cadastradas. Tá vendo? Aqui 100 mil lumens, 100 mil lumens. E aqui, sei lá, 100 bilhões menos 200 mil lumens, alguma coisa do tipo, né? E menos a taxinha também da transação, né? Então, não é... Essa soma aqui não é... Se a gente somar esses dois aqui, isso aqui não dá exato, porque ainda tem a taxa, né? E a gente pode até dar uma olhada aqui no que tem esse banco aqui, no que tem nesse banco Postgres aqui por trás do nó, mas eu nem vou entrar muito porque a gente está um pouquinho sem tempo aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou emitir um asset, tá? O que é uma âncora? Em termos mais simples possíveis, assim, qualquer conta pode virar uma âncora, tá? A princípio, pelo menos. Uma âncora é uma conta que emitiu um asset. Basicamente isso. E assim, então, ela é uma conta que ela tem uma linha de confiança apontando para ela a partir de outra conta. Então, por exemplo, eu, Eduardo, tenho uma conta aqui na rede de Stella, né, e a gente tem uma outra pessoa, o Marcelo, que tem uma outra conta, e essa conta dele, do Marcelo, confia na minha conta que eu posso emitir um asset, não sei, talvez real, por exemplo. Ou um asset sete belo, alguma coisa do tipo. Qualquer coisa, né? Então é basicamente isso que a termos bem simples, uma âncora, tá? Assim, a rede de Stellar também, eles recomendam que se você for ser uma âncora na rede, você siga alguns outros protocolos lá que eles têm, uma parte de compliance, rodar um servidor de compliance, a parte de Federation, que é uma outra coisa também que eu não vou entrar muito a fundo aqui. Mas, a princípio, qualquer conta pode emitir um asset dentro da rede e já pode começar a distribuir isso, tá? Desde que outras contas confiem nela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou emitir um asset aqui, tá? Criar aqui uma confiança. Então, vai ser um asset. Eu posso dar o nome que eu quiser aqui, tá? Eu posso colocar sete belo, por exemplo. Qual é a conta que está emitindo esse asset? Eu vou colocar aqui, no caso, sendo a primeira, tá? Só para a gente lembrar. Então, essa conta aqui que está emitindo esse asset. E qual é o seed da conta que está querendo confiar nesse asset, certo? Que é a segunda conta. Por que eu preciso do seed aqui? Porque por uma conta poder confiar numa outra, ela precisa assinar essa transação. E você só consegue assinar essa transação a partir do seed, né? Não com a chave pública. Então aqui, o issuer, no caso, não precisa assinar essa transação, então eu posso passar aqui só o endereço. Mas o source da transação, que nesse caso é a conta 2, né? Precisa assinar essa transação. Então por isso que eu estou passando o seed aqui, tá? Então eu vou rodar aqui, eu vou confiar, vou gerar um asset. Então se a gente for agora na conta 2 e for dar uma olhadinha aqui no que está rolando, a gente vê que ela tem um campo balances aqui. Opa! Eu esqueço que a tela não acompanha. Calma aí, só um segundinho. Bom, então se a gente checar aqui de novo essa conta, a conta 2, né, que foi a conta que confiou na outra, não é essa emissora, ela tem agora um campo balances, e ela tem aqui um balance de 99.999, por quê? Porque ela teve que pagar uma fee para confiar, para criar essa trust line, e ela tem um outro balance agora novo, que é de um asset sete belo, que foi emitido pela conta 1, certo? Só que ela não tem saldo ainda, ela só confia nessa conta. Você pode criar um limite no qual uma conta pode confiar na outra, tá? Mas assim,
por padrão, a gente tem... por padrão, ele gera um número aqui gigantesco, tá? Então, assim, eu poderia setar isso aqui. Então, vamos lá. Vamos transferir esse asset agora, né? Então, assim, se eu chegar nessa conta 1, o que eu vou fazer agora? Agora a conta 1... Opa, deixa eu voltar aqui a tela. A conta 1 vai transferir source. Vai transferir um saldo nesse novo asset que a gente acabou de criar, tá? Deixa eu só lembrar os campos que eu tenho aqui. Opa. Então, o code, a gente pode checar aqui no Postman. Deixa eu voltar para cá. Que aqui no nosso balance a gente tem o code setBelo, quem é o issuer da conta. A gente vai precisar desses dois campos aqui, tá? Deixa eu voltar para lá. Então o code vai ser o meu setBelo, o issuer vai ser aqui minha conta emissora. Eu vou transferir aqui, sei lá, 500 balas setBelo e para o endereço 2. Bom, se a gente rodar de novo aqui, deixa eu voltar no Postman. Se a gente rodar de novo esse endpoint, a gente vê que agora a conta 2 tem um saldo de 500 setBelo. Né? Basicamente, assim, esse é um fluxo bem simples, bem simplificado e bem como se fosse um Hello World aqui da rede de Stellar, né? A gente poderia aprofundar muito mais nas transações, na parte de multisig, a parte de smart contracts, que é a rede de Stellar, ela tem um suporte para smart contracts, assim, é um pouco mais simplificado do que outras plataformas como Cardano, Ethereum, né? Só que, mas assim, ela tem algum suporte sim também, tá? Basicamente, o que você consegue fazer você consegue criar time locks nas transações. Então, você fala assim, essa transação só pode acontecer entre esse período e esse período. Você pode criar sequências de transações. Você fala assim, essa transação só pode acontecer depois dessa. Você pode falar, pode combinar a parte do multisig com a parte do smart contract, de falar assim, essa transação ela pode ser assinada por qualquer pessoa que conheça um valor X. Então tem algumas features aí, né? Eu não vou entrar muito em detalhes também, o nosso tempo está acabando aqui. Mas, assim, eu fico à disposição aí para... vou abrir daqui a pouquinho, vou abrir aí para as dúvidas. Acho que a gente está, não sei, talvez a gente esteja passando um pouquinho do tempo. Mas eu fico à disposição aí depois, quem quiser me adicionar no LinkedIn também. E tiver alguma dúvida que eu puder ajudar, assim, não garanto que eu não sei de tudo, tá, galera? Mas no que eu puder ajudar, se o que eu não souber, eu vou procurar também para ajudar.